A segunda rodada da Copa do Mundo está chegando no final. Para a maioria dos grupos, o cenário já mudou completamente. Algumas seleções praticamente já passaram de fase, como primeiras do grupo, enquanto outras precisam da última rodada e ainda correm o risco de eliminação. Lembrando que essa Copa do Mundo não vai direto para as oitavas de finais, tem 16 avos antes, então os cruzamentos vão dar uma mudadinha ali um pouco. Então fica até o final, porque eu vou mostrar quem chega mais forte nessa reta decisiva da Copa do Mundo e vou mostrar isso com um pouquinho de números que a gente já tem aqui sobre os placares e como tá cada seleção do seu grupo mais ou menos até o momento nessa segunda rodada. As três maiores zebras até o momento da Copa do Mundo, na minha opinião, são Canadá em primeiro do grupo, já tá com 4 pontos e tá em primeiro do grupo dela. A Costa do Marfim, que tá em segundo no grupo e perdeu só por um gol de diferença da Alemanha, então ela já pode sim classificar em segunda colocada, dependendo do resultado da última rodada. O Cabo Verde, que tá em terceiro no grupo, mas tem 2 pontos, sem que ela tá empatada com o Uruguai. Ela empatou os 2 primeiros jogos, que foi o primeiro com a Espanha em 0-0 e o segundo com o Uruguai em 2-2. Então ela pode roubar a vaga do Uruguai nessa última rodada e acabar se classificando em segunda colocada. Por quê? Porque ela pega a Arábia Saudita e o Uruguai pega a Espanha. Então vai ser um jogo bem competitivo, vai ser talvez até com empate o Cabo Verde consiga se classificar para a próxima fase. Nessa segunda rodada até o momento, a gente já teve 5 goleadas bem convincentes, como Suíça contra a Bósnia. Bósnia não é uma seleção tão fraca assim, foi 4-1 o jogo para a Suíça. O Canadá e Catar, que teve a lesão lá do Kone e tudo mais, foi 6-0 para o Canadá. Holanda, 5-1 na Suécia. A Holanda aqui, meus amigos fizeram por valer a pena o favoritismo desse grupo. Esse grupo tem Japão também, e a Tunísia. A Holanda 5-1 na Suécia e o Japão 4-0 na Tunísia. Esse grupo aí já temos os dois grandes favoritos, que é a Holanda e Japão. A Suíça vai acabar ficando de fora. O próximo jogo é Japão e Suécia. O Japão e Suécia vai ser um joguinho pegado, porque a Suécia ainda tem chance de classificação, porque também engoliu a Tunísia. Então vamos ver como é que vai ser a terceira rodada. A Espanha meteu 4-0 na Arábia Saudita. A Espanha, que tinha empatado com o Cabo Verde, já nessa rodada agora veio com a pressão que se esperava sobre ela, mas aí convenceu. Conseguiu ganhar com os 2 gols que o Oyarzabal fez, o gol do Lamine Yamal. Os caras fizeram diferença hoje. E também tivemos mais 3 empates inesperados. Quais são eles? Equador e Curaçao. Todo mundo esperava Equador como grande favorito, que o Equador ia fazer quase igual a Alemanha, ele ia entrar e ia golear o Curaçao, mas não foi assim o jogo. O Curaçao conseguiu se segurar. A Bélgica e o Irã. A Bélgica corre risco de ficar fora, mas logo a gente vai falar disso. Foi 0-0 o jogo. Uruguai e Cabo Verde, 2-2. Joguinho que o Cabo Verde conseguiu segurar. E como eu disse, na próxima rodada, talvez o empate faça classificar para a próxima fase em segunda do grupo. Depois desses resultados, algumas seleções deram um passo enorme para a classificação, enquanto outras talvez não se classifiquem. Vamos nessa. Vamos falar quem já está perto da classificação e quem já está basicamente classificado. Eu vou falar dos grupos até o momento que já tiveram as segundas rodadas nessa segunda fase. Então, vamos lá. O grupo A, México já está com 6 pontos, então já classificou. Não tem escapatória, já está em primeira do grupo. O Canadá, que vem surpreendendo nessa Copa do Mundo, só precisa empatar contra a Suíça. E o mesmo vale para a Suíça, que se o jogo der empate, as duas classificam com 5 pontos. E aí vai depender do saldo de gol, que eu não cheguei a ver como é que tá, mas se eu não me engano, o Canadá tem saldo de gol mais positivo. Com isso, o Canadá corre o risco de passar em primeiro do grupo. Surpreende muito o Canadá passando em primeiro do grupo. O grupo C, que é o grupo do Brasil, tá todo mundo embolado, tirando o Haiti, óbvio. Brasil e Marrocos estão com 4 pontos. A Escócia tá com 3. Então, esse último jogo, o Brasil vem mais pressionado que Marrocos, porque o Brasil pega a Escócia. A Escócia tá com 3. O Brasil pega a Escócia nesse terceiro jogo da fase de grupo. Então, o Brasil tem que ganhar da Escócia para se classificar em primeiro. Ganhar e convencer, ganhar com goleada para se classificar em primeiro, ou empatar e se classificar em segundo e ver quem que vai pegar no chaveamento. O Marrocos joga contra o Haiti, então provavelmente vai ganhar, mas torcemos que o Haiti faça um milagre e consiga arrancar pelo menos um empate para o Brasil poder se destacar e sair em primeiro nesse grupo. Agora o grupo D, Estados Unidos também já está classificado, 6 pontos. O grupo E, a Alemanha com 6 pontos já está na próxima fase, mas a Costa do Marfim, como eu disse, surpreende e pode passar em segunda desse grupo. Costa do Marfim já está com 3 pontos. O grupo G, o Egito tá com 4 pontos. E pela frente pega o Irã, que tá com 2. Então esse confronto vai ser importante para a classificação. O Egito precisa pelo menos empatar esse jogo. Porque se o Irã ganhar deles, o Irã pode passar na frente e se classificar em primeiro do grupo. Vamos ter que dar uma olhadinha nessa terceira fase, que vai ter bastante de confronto muito bom. O grupo H, que é o grupo da Espanha. A Espanha já tá com 4 pontos, tá com o pé na próxima fase. Enquanto isso, eu vou destacar nesse grupo o Cabo Verde, que vem fazendo uma campanha incrível, empatando com Espanha e Uruguai.
e na última rodada pega a Arábia Saudita, podendo se classificar em segundo do grupo. E sendo a seleção de destaque nessa Copa até o momento, nessa fase de grupo até o momento. Porque era uma seleção que ninguém esperava nada, mas que tá entregando tudo. Vamos começar esse próximo capítulo, porque a seleção de Cabo Verde tá vindo pra essa Copa fazer uma grande história. E eu acredito muito que eles vão passar de fase sim, independente do chaveamento na próxima fase, é capaz deles baterem nas oitavas de finais aí tranquilamente, tá? Agora aqui nessa próxima etapa, a gente vai ver quem já tá com a corda no pescoço, quem precisa de resultado na próxima fase e ainda torcendo para outros resultados também. Uma dessas seleções é a Bósnia, que para se classificar precisa golear o Catar e torcer para ser melhor terceira colocada. A Bósnia não é uma seleção ruim, tá com a corda no pescoço já. Equador, que tem que fazer milagre e ganhar da Alemanha para poder passar de fase nesse grupo. Então, aqui a gente já sabe que vai ficar muito difícil para o Equador, muito difícil mesmo. Provavelmente aqui quem vai passar vai ser a Costa do Marfim em segundo colocado. A Bélgica que precisa ganhar o próximo jogo e ainda torcer contra o Egito para tentar se classificar em primeiro no grupo, mas tem chance reais. Então, ganhando, ainda pode se classificar como segunda ou terceira melhor colocada, mas tem que ganhar, senão vai cair fora também já da Copa na fase de grupo. E o Uruguai, que precisa fazer esse milagre de ganhar da Espanha para tentar se classificar. Aqui eu acho difícil, tá? Eu acho que a Espanha vai ganhar esse jogo, então acredito que o Uruguai vai ter que, infelizmente, sair fora da Copa, porque eu acho que aqui nesse grupo quem vai passar vai ser o Cabo Verde e não vai ter terceiro colocado nesse grupo aqui, bem provavelmente. Agora não tem mais margem para erro nessa Copa do Mundo. Seleções que se empatarem, como o Uruguai é uma delas, já corre risco de ficar fora da Copa. Então, tem que ir para a última rodada para ganhar em jogos essas seleções que já estão com o pezinho fora. Tem que ir para ganhar e algumas delas tem que golear para poder chegar na próxima fase, senão não vão chegar. E aqui eu vou destacar 6 favoritas que eu tenho. A sexta é a Inglaterra, porque o ataque deles é muito eficiente com o Harry Kane. O cara é um monstro, joga muita bola. Então, o ataque deles está bem formado com ele na espinha dorsal. Eles têm um goleiro bom, a dupla de zaga é boa, conseguem chegar. Eles têm uma variação entre juventude e experiência nessa seleção, como posso citar o Bellingham nesse meio campo, que ele é um jovem. É uma seleção que chega com perigo e já mostrou na estreia ganhando da Croácia e convencendo. Foi um jogo excelente, tá? Mas veio bem. A intensidade ofensiva deles e a força nas bolas paradas da Inglaterra faz com que eles cheguem como sexta favorita, né, no meu palpite. A França entra como quarta favorita, como quinta favorita, na minha opinião. A França tem um elenco muito bom. A grande base deles vem da Copa passada. O ataque deles é fenomenal, com o Mbappé, Dembélé, Doué, Barcola, Cherki e o Olise. Aí tem um Rabiot no meio de campo. O cara sabe trabalhar com a bola no pé, por mais que não esteja tanto no forte, mas ele é bom. Nas zagas eles têm o Saliba, tem um goleiro bom, eles têm uma formação excelente. Eu acho que é onde mais peca um pouco na seleção deles é um pouco a lateral. Mas, mesmo assim, ainda tem um Koundé por ali. É uma lateral que chega bem. Em quarto colocado, na minha opinião, vem a Argentina, que também vem com a mesma base da Copa passada, campeão do mundo. O meio-campo deles é idêntico mesmo, com o McAllister fazendo aquele papel decisivo, o Messi que vem buscar a bola para fazer uma criação. A dupla de zaga deles é casca grossa, com o Otamendi ali ainda. Incrível que pareça, o Otamendi chegou mais uma Copa do Mundo. O goleiro deles, que por clube não brilha tanto, mas que na seleção brilha demais. A experiência e eficiência da seleção argentina faz ele chegar como favorito. Eles têm o Enzo Fernandes também no meio de campo. É uma seleção que vem com a mesma base, jogando para o mesmo atleta que é o Messi. Não tem mais o Di Maria, mas tem Messi, Álvares, Lautaro e o Almada na linha de frente. Acredito que esses 4 nomes são muito fortes. Na minha opinião, o Álvares é titular no lugar do Lautaro, mas o Lautaro que está sendo titular até o momento, né? Nesse primeiro jogo foi ele. Como terceira no meu ranking vem a seleção brasileira. O Brasil ele melhorou bastante depois do jogo contra o Marrocos. Agora, no primeiro tempo contra o Haiti, o Brasil jogou bastante, conseguiu ser bem. Só que no segundo tempo deixou cair o ritmo. Isso não pode acontecer no próximo jogo e principalmente no mata-mata. Só que a seleção brasileira ainda entra como favorita, na minha opinião. Por quê? Porque algum desses jogadores que não vem brilhando agora na fase de grupo, como o Vinícius Júnior ainda tá brilhando porque fez 2 gols e deu uma assistência já na Copa. Mas o Rafinha, que deu uma sumida aí agora com essa lesão dele, talvez volte pro mata-mata mais na frente. Vamos ver quem vai ser colocado no lugar dele e ver qual vai ser a tomada de decisão. Se vai ser um Luiz Henrique, um Ryan, talvez um Endrick pelaquela posição. Mas são jogadores que têm o individual. O talento individual da seleção brasileira é o que pode se sobressair. Vinícius Júnior pode conseguir fazer uma jogada estilo ele no Real Madrid que desconcerte e possa fazer a diferença. O Matheus Cunha consegue às vezes fazer uma jogada
um pouquinho diferente, uma tabela talvez com o Paquetá ou até com o Vinícius Júnior e saindo na cara do gol. E assim dá pra ir. A seleção brasileira tem os principais jogadores jogando na Europa. Jogadores que acabaram de vir a dupla de zaga de uma final de Champions League, o Martinelli, o Arsenal ponta, mas os dois zagueiros, o Marquinhos e o Gabriel Magalhães. Então a seleção tem o Casemiro, que foi um dos principais jogadores do Manchester United, quanto o Matheus Cunha. Ele foi a temporada artilheira dele na temporada. Então a gente tem que entender que a seleção brasileira é a grande favorita, sim. A gente, como brasileiro, às vezes não coloca a nossa seleção como favorita, mas ela entra como favorita na Copa, principalmente para as seleções de fora. Os jogadores de fora veem isso também. A segunda colocada no ranking para mim é a Alemanha, por mais que nas duas últimas Copas a Alemanha tenha ficado de fora do mata-mata, sendo eliminada na fase de grupo. Nessa parece que vem com maestria, vencendo os dois primeiros jogos com autoridade, né? Foram bem. Tendo destaque no ataque, Kai Havertz fazendo um papel muito bem por ali. O meio-campo, o Kimmich fazendo aquela articulação excelente que ele tem. A dupla de zaga, não só a dupla, como também tem o Rudiger no banco. Cara, excelente. Manuel Neuer, de novo, mais uma vez. O cara cata muito, não tem, ele dispensa apresentações. E a grande favorita para mim na Copa do Mundo é a Espanha. A Espanha chega com uma geração muito impactante, jogadores muito jovens, tem um ou outro jogador experiente nesse elenco que consegue fazer essa seleção ser mais casca grossa ainda. Hoje a gente viu entre o jogo da Espanha na segunda rodada, o que o Yamal e o Oyarzabal conseguiram fazer em um tempo de jogo contra a Arábia. Os dois juntos participaram de 3 gols, sendo 2 do Oyarzabal e um do Yamal, e já saíram logo no intervalo, porque para poupar o jogador. Ainda mais o Yamal que tá vindo de uma lesão. O meio de campo da Espanha é surreal, com Pedri, Gavi, Dani Olmo, do Fabián Ruiz. Fabián Ruiz, ele é excelente no meio de campo também, então eles têm esse quarteto, fora os outros jogadores que tem no banco. Tem o Iñaki Williams no banco, que faz aquela posição de ponta, a ponta esquerda. Dupla de zaga boa, laterais com o Cucurella também muito bem. Os 3 goleiros dispensam qualquer tipo de apresentação, então a Espanha para mim chega como grande favorita nessa Copa do Mundo. Até aqui também vem fazendo um papel muito bom. E agora vou citar 4 seleções que para mim podem surpreender nessa Copa do Mundo. Elas aparecem logo atrás dessas favoritas, dessas 6, então vamos formar um grupinho de 10 seleções favoritas na minha opinião, que entra Portugal, Holanda, Marrocos e o Canadá, que tá sendo uma grande surpresa. O Canadá para mim tá sendo uma grande surpresa. Por estar jogando em casa, eu acho que isso está dando um ânimo maior para eles. Daria para citar os Estados Unidos também, mas os Estados Unidos já tem um elenco um pouco mais forte do que o Canadá, então eu deixei de fora. O Canadá para mim é mais surpresa. O Marrocos pela Copa passada, essa Copa pode querer chegar mais longe e fazer coisas surpreendentes. E o elenco deles está melhor do que a Copa passada, porque já tem jogadores que já disputaram aquela Copa e vieram para essa de novo. A Holanda dispensa qualquer tipo de comentário. Os jogadores parece que quando chegam na Copa jogam muito mais do que seus próprios clubes. Isso eu me refiro até ao próprio Memphis Depay, que quando tá no Corinthians não joga ao nível que joga na seleção. E Portugal, que é a melhor geração dele, só falta se encontrar um pouquinho mais dentro de campo. Depois dessa polêmica que teve ali do João Neves falando do Cristiano Ronaldo, que ele é só mais um jogador comum dentro do elenco que tá ali para ajudar, que ele não tem nada de diferente, foi basicamente isso que ele quis dizer, gerou uma polêmica. Só que eu acho que o João Neves se precipitou muito. O Cristiano Ronaldo tá indo em busca dos seus 1000 gols. Eu concordo que o Cristiano Ronaldo também deve deixar um pouquinho a vaidade dele de lado e tocar para os outros atletas também, não tentar toda hora só ele fazer o gol. Só que o Cristiano Ronaldo é o grande diferencial, assim como o Messi é para a Argentina. Eu acredito que Portugal, se jogar pro Cristiano Ronaldo, pode ir muito mais longe nessa Copa do Mundo do que se não jogar, porque senão vai ter um peso morto dentro do campo. Não vai ser os 11 contra 11, no caso vai ser 11 contra 10 jogador todo jogo, porque o Cristiano Ronaldo vai ser só mais um peso dentro de campo. Dito isso, me fala o que vocês acharam, comenta aqui a opinião de vocês sobre favoritos, não favoritos, sobre quem chega longe ou quem não chega. Se vocês acham que tem alguma outra surpresa, deixa aí no comentário que eu vou responder todo mundo, vou estar vendo todos. E se tiver algo bom no comentário sobre alguma seleção que eu não consegui destacar aqui, eu venho e faço um vídeo destacando essa seleção, mostrando pontos fortes, pontos fracos. Eu analiso a estatística delas também. Então, deixa o comentário aí que eu vou estar lendo todos eles. Fechou? Se gostaram, deixa o like. Se puder compartilhar o vídeo, se inscrever no meu canal. Sou novo por aqui, mas vou estar cobrindo todos os jogos da Copa do Mundo. Vou estar sempre falando no Shorts. Eu vou estar sempre postando vídeos sobre os jogos em andamento no momento. E deixe o sininho ativado aí, que todo jogo eu vou estar falando algum comentário diferente. Valeu!